Nenhuma explosão, nenhuma marcha, apenas uma mudança sutil no pulso do mundo. Enquanto os satélites dormem e os radares repetem suas rotinas, uma rede invisível começa a se fechar sobre o coração de um império. Não é uma declaração de guerra, é um ritual preciso, uma dança de sombras, cada passo escrito em código antigo, e cada silêncio tem mais peso do que 1000 tiros. Esta história não está procurando um herói. Procura compreender como o vazio quebra estruturas, como o não dito é mais mortal do que o gritado, e como na arte da estratégia, o primeiro passo é sempre desaparecido. Antes de começar este vídeo, lembre-se de se inscrever e curtir. Às 3h14 do dia 17 de fevereiro, uma anomalia foi registrada no sistema de monitoramento por satélite do Mar de Barents. Não foi uma explosão, nem um sinal de rádio. Até então, não havia movimento nas linhas de abastecimento que Moscou nunca parou. O relatório veio como um sussurro. Eles dizem que o clima está perturbado, mas o tempo está bom. Não é o vento que parou, mas o pulso logístico de um país na costa norte. Os navios permaneceram imóveis, não por falta de ordens, mas porque uma rede invisível começou a se fechar. Não é uma rede física. É uma série de decisões, sanções, bloqueios e transferências que, como uma teia de aranha, capturam e não tocam. Os capitães não sabem a quem responder. A rota está aberta, mas o seguro desapareceu. O porto não recusou a entrada, mas o contrato não existe mais. É como se o mundo tivesse decidido silenciosamente que a Rússia não navegaria mais nos corredores do Ministério das Finanças. Os números começaram a sangrar. Reservas congeladas, transações rejeitadas, bancos silenciosos. Não há tiros, apenas telas que não se renovam. E nesse silêncio a força desmorona, porque a força desta época não é medida por tanques ou soldados, mas pela confiança. A cirurgia não tem nome oficial, mas é conhecida entre os analistas como fratura. Não porque destrói algo fisicamente, mas porque destrói internamente um pilar que depende de uma economia vista como inevitável. Agora é evitável, evitado, silencioso. Enquanto isso, nos serviços de inteligência ocidentais, ninguém comemora, porque não é uma vitória, mas um aviso. Isso prova que o mundo aprendeu a atacar sem ser detectado, a paralisar sem ser tocado e a vencer sem gritar. Foi assim que começou, não com fogo, não com ruído, mas com decisões de que o silêncio é mais mortal do que qualquer míssil, porque quando o inimigo não sabe que está sendo atacado, ele já perdeu. Quando os portos do norte ficaram em silêncio, algo mais profundo começou a romper. Não se trata apenas do comércio, mas também da arquitetura de confiança que sustenta o gigante de Bruxelas. Uma decisão aparentemente pequena e proativa, uma série de acontecimentos que não podem ser parados. Apenas um código foi removido do sistema SWIFT, mas esse código é a principal artéria para uma instituição financeira em Moscou que transfere mais de US$ 40 bilhões por mês. Os operadores tentaram mudar de rumo, mas cada tentativa era como bater em uma parede que não fazia barulho, mas não cedeu. Os contratos internacionais começaram a evaporar, não por falta de vontade, mas por medo. O medo de ficar preso numa rede que ninguém entende completamente. As companhias de seguro se retiraram, as companhias de navegação começaram a exigir adiantamentos, os pagamentos não chegaram e os navios, embora prontos, não se moveram. É como se o mundo tivesse decidido que a Rússia deveria ficar de braços cruzados, e não por causa da punição, por precaução. Nos salões do Kremlin, os conselheiros conversavam em voz baixa, não por segredo, mas por vergonha, porque o que estava acontecendo não era uma guerra, mas uma humilhação estratégica. Isso prova que o poder não está no que você tem, mas no que você pode mover. Pela primeira vez em décadas, a Rússia não conseguiu mover nada. Mas os mais mortais não são os portos ou os bancos. Está no cérebro, nos algoritmos que gerenciam reservas, nos sistemas que preveem a inflação, nos modelos que dependem de dados externos para funcionar. Quando esses dados param, o modelo começa a falhar. As previsões tornaram-se instáveis, decisões impulsivas, sistemas aparentemente sólidos começaram a aparecer rachaduras em algumas salas e janelas. Uma equipe de analistas está revisando os padrões de consumo de energia.
Alguma coisa não encaixa. A refinaria ainda está produzindo, mas o destino desapareceu. O gasoduto está ativo, mas os compradores não respondem. É como se o mundo tivesse aprendido a ignorar. Finja que a Rússia não está lá. Nessa ignorância, o dano é absoluto. O terceiro movimento é o mais sutil. Não se trata de sanções ou bloqueios. Foi uma campanha de desconfiança, pequenos vazamentos, documentos inconsistentes, declarações ambíguas e, acima de tudo, silêncio. O silêncio transformou-se em dúvida. Os investidores começaram a retirar dinheiro não por certeza, mas por intuição. Porque no mundo financeiro, o medo se espalha mais rápido do que a verdade. Assim, sem disparar uma única bala, sem queimar um servidor, sem tomar um território, os pilares de uma grande potência começam a entrar em colapso. Não por força, mas por desenho, porque é o ataque mais mortal. Ele não é aquele que destrói, mas aquele que deixa os outros se destrói. Silenciosamente, não sei quando começou, não sei quem o executou, só sei. De repente, tudo parou. Nos dias seguintes, o silêncio tornou-se um hábito. Não é a calma antes da tempestade, é a própria tempestade disfarçada de normal. Os números oficiais continuam aparecendo, mas ninguém acredita. O mercado finge estar estável, mas o movimento é instável e nessa calma começa o quarto movimento. A dissolução interna não é uma rebelião, nem um vazamento em massa. Isso é algo mais delicado. O sistema administrativo começou a entrar em colapso, não por causa da destruição, mas por causa da negligência. Sem instruções claras, os oficiais começaram a improvisar, a cadeia de comando estava fragmentada e as decisões eram tomadas com base na intuição e não na estratégia. Nesse caos silencioso, a estrutura começou a desmoronar-se de dentro. As áreas distantes do centro começaram a funcionar como se fossem independentes e não ideológicas. Mas por necessidade. Os governadores locais negociam diretamente com fornecedores estrangeiros, ignorando as diretrizes centrais. As fronteiras internas tornaram-se mais reais que as fronteiras externas. Quando o Kremlin tenta recuperar o controle, o país se transforma em uma série de ilhas isoladas, cada uma buscando sua própria sobrevivência. Mas o golpe final não vem de fora, mas do tempo, porque o silêncio fica vazio com o tempo. Quando o vácuo é instalado, torna-se a norma. As instituições que antes eram pilares tornaram-se ornamentais, os discursos oficiais soam vazios, as promessas são irrelevantes e o povo acostumado à resistência começa a ignorar, não por rebelião, mas por exaustão. O quinto truque é o mais cruel. Sem data, sem assinatura. Este é um padrão para o sistema que não funciona mais. A elite começou a migrar, não fisicamente, mas espiritualmente. Os teus investimentos, os teus filhos, os teus planos estão lá fora. O que resta é uma concha, um país que ainda tem forma, mas não tem mais pulso. Foi o fim das coisas. Não uma rendição, não uma explosão, mas uma ausência, nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum futuro. Porque quando o ataque é perfeito, não deixa ruínas, deixa silêncio. Um silêncio que não pode ser reconstruído, um silêncio que se torna história. Nessa história, o inimigo nunca foi visto, porque o verdadeiro poder não precisa ser mostrado, ele só precisa fazer desaparecer o que sustenta o outro lado. Sem barulho, sem glória, sem recompensa. Quando tudo acabou, não houve celebração, apenas registros adulterados, rotas apagadas. Uma economia que não respira mais. O nome do carrasco nunca foi mencionado. Seus pés foram projetados para desbotar. Mas o legado não é deixado nos monumentos, mas na forma como o mundo passa a vê-lo como uma arma, como um escudo, como uma mensagem. Porque nesta época, o grito não ganha mais guerras. A vitória está escrita em códigos, realizada em rituais invisíveis, que só podem ser compreendidos quando o ruído parar. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo.